Bem-vindos ao canal Santo Brasil. Hoje vamos contar a história de São Francisco de Assis e seu caminho de santidade. São Francisco de Assis nasceu em 1181 ou 1182, na cidade de Assis, na região da Úmbria, Itália, filho de Pietro de Bernardone, um próspero comerciante de tecidos, e Pica Bernardone, uma mulher piedosa. A escolha do nome de batismo de Francisco traz consigo uma história peculiar. Sua mãe o batizou como Giovanni, em homenagem a São João Batista, com a esperança de que ele se tornasse um homem de fé. No entanto, seu pai, que viajava frequentemente para a França a negócios, tinha grande apreço pela cultura francesa e decidiu apelidá-lo de Francesco, ou francês, destacando seu amor pela região e pela língua. Esse nome, de certo modo, simbolizava a dualidade entre a vida materialista e a espiritualidade que ele viria a enfrentar mais tarde. Durante sua juventude, Francisco se envolveu em festas e atividades sociais da elite de Assis, sonhando com a cavalaria e a glória militar. Esse estilo de vida refletia o período histórico em que ele vivia. A Itália estava dividida em cidades-estado, e os conflitos entre elas eram frequentes. Francisco alistou-se para lutar na guerra entre Assis e Perugia, mas foi capturado e passou cerca de um ano como prisioneiro. Esse tempo na prisão foi um dos primeiros momentos de reflexão profunda para ele, iniciando um processo de questionamento sobre sua vida de privilégios e o verdadeiro significado da existência. Após ser libertado da prisão, Francisco voltou para Assis, abalado fisicamente e espiritualmente. Ele começou a se distanciar da vida mundana, dedicando mais tempo à oração e à caridade. Durante uma peregrinação a Roma, ele ficou particularmente comovido com a pobreza extrema que encontrou e começou a doar seus bens aos necessitados, um gesto que contrastava fortemente com sua antiga vida de riqueza. A grande transformação espiritual de Francisco veio em um episódio místico que ocorreu em 1205, quando ele orava na igreja de São Damião, nos arredores de Assis. Diante do crucifixo da igreja, Francisco ouviu uma voz que lhe dizia: "Francisco, restaura a minha igreja, que, como vês, está em ruínas." Inicialmente, ele interpretou essa mensagem literalmente e começou a restaurar fisicamente a pequena capela. Francisco usou o dinheiro de seu pai para financiar as reformas, o que gerou um conflito familiar intenso. Em um momento decisivo, Francisco renunciou à herança e devolveu todo o dinheiro e bens ao pai, despindo-se de suas vestes em público, como sinal de que, a partir daquele momento, dependeria exclusivamente da providência divina. Ele passou a vestir-se com uma túnica simples e andava descalço pelas ruas, pregando o evangelho e cuidando dos marginalizados. Esse ato foi um rompimento definitivo com seu passado de privilégios e marcou o início de sua vida como um pobre de Deus. Um movimento de renúncia radical que atraía aqueles que, como ele, buscavam uma vida de simplicidade e espiritualidade. A decisão de Francisco de viver em pobreza extrema atraiu seguidores. Em 1209, ele reuniu 12 homens que compartilhavam de seus ideais de desapego material, humildade e serviço ao próximo. Eles se dedicavam à pregação itinerante, cuidados aos doentes e mendicância para sobreviver. Diferente de outras ordens religiosas que surgiram na época, os franciscanos não viviam enclausurados em mosteiros. Francisco queria que seus frades saíssem pelo mundo, vivenciando a prática do evangelho entre as pessoas comuns. Francisco e seus companheiros não eram formalmente ordenados e viviam sem uma regra estabelecida. Assim, o líder do grupo decidiu viajar a Roma para obter a aprovação do Papa Inocêncio III. No início, o Papa e a Cúria Romana viram com ceticismo a ideia de uma ordem baseada na pobreza extrema. No entanto, segundo relatos, o Papa teria tido um sonho profético, no qual via a Basílica de São João de Latrão, símbolo da igreja, prestes a desmoronar, sendo sustentada por um pequeno homem vestido de trapos. Esse homem era Francisco. Comovido pelo encontro e pela autenticidade da fé de Francisco, Inocêncio III deu sua aprovação verbal ao movimento, o que permitiu o crescimento e expansão da Ordem dos Frades Menores. A aprovação informal dada pelo Papa Inocêncio III em 1210 foi um dos eventos mais significativos para a história da Ordem Franciscana. Embora tenha sido inicialmente uma aprovação verbal, ela representou um marco importante, legitimando o movimento de Francisco dentro da Igreja Católica. Em um momento em que a Igreja enfrentava várias heresias e movimentos de contestação, o testemunho de Francisco foi visto como um caminho autêntico para a renovação espiritual, sem romper com a ortodoxia. Após a aprovação, Francisco e seus frades puderam pregar livremente, e a ordem cresceu rapidamente. A simplicidade e a humildade pregadas por Francisco atraíram tanto o povo quanto a atenção de figuras poderosas da Igreja. No entanto, Francisco sempre se manteve fiel à sua visão original de viver no desapego total aos bens materiais.
A história de São Francisco está intimamente ligada à de Santa Clara, uma jovem de família nobre que, inspirada pela pregação de Francisco, decidiu abandonar sua vida de riqueza para seguir o ideal de pobreza. Clara conheceu Francisco em 1212 e, contra a vontade de sua família, decidiu dedicar-se inteiramente a Deus. Na noite de Domingo de Ramos, ela fugiu de sua casa e foi acolhida por Francisco e seus frades na pequena capela de São Damião, onde ela trocou suas ricas vestes por um hábito simples, simbolizando sua renúncia ao mundo. Clara tornou-se a fundadora da Ordem das Clarissas, uma congregação feminina que seguia os mesmos princípios de pobreza absoluta dos franciscanos. Sua amizade com Francisco foi marcada por profundo respeito e admiração mútuos. Ambos partilhavam o desejo de viver o Evangelho na simplicidade e no serviço aos mais necessitados. Clara viveu o resto de sua vida em um convento próximo de Assis, dedicado à oração e à caridade, e foi canonizada 2 anos após sua morte, em 1255. Em 1224, São Francisco experimentou uma das experiências místicas mais marcantes de sua vida. Ele se retirou para o Monte Alverne para um período de 40 dias de oração e jejum. Durante esse retiro, Francisco teve a visão de um serafim com 6 asas, crucificado, que lhe transmitiu uma mensagem divina. Logo após essa visão, Francisco recebeu os estigmas, as marcas das chagas de Cristo em seu próprio corpo. Ele foi a primeira pessoa registrada na história a receber essa graça mística, um sinal de sua profunda identificação com o sofrimento de Jesus na cruz. Os estigmas foram um grande testemunho de sua santidade, mas também representaram um período de grande sofrimento físico para Francisco. Ainda assim, ele continuou a pregar e realizar milagres. Relatos de sua vida mencionam várias curas milagrosas, como a de um cego e de um paralítico. Francisco também é lembrado por sua conexão especial com os animais. Histórias como a do lobo de Gúbio, que segundo a tradição foi acalmado por Francisco e tornou-se inofensivo para os habitantes da cidade, reforçam essa imagem de harmonia com toda a criação. A saúde de Francisco deteriorou-se rapidamente nos últimos anos de sua vida. Ele sofria com os efeitos dos estigmas, a malária e uma grave cegueira. Mesmo assim, permaneceu dedicado à oração e à fraternidade com seus seguidores. Em 1226, com apenas 44 anos, Francisco pediu para ser levado para a pequena capela da Porciúncula, que ele havia restaurado no início de sua jornada. Foi ali, em meio à natureza, que ele faleceu no dia 3 de outubro, cercado por seus companheiros. Pouco antes de sua morte, Francisco compôs o Cântico das Criaturas, uma obra poética que expressa sua profunda fé e amor por toda a criação. Sua morte marcou o início de um culto imediato à sua santidade. E em 1228, apenas 2 anos depois de sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório XI. A Basílica de São Francisco foi erguida em Assis, tornando-se um dos maiores centros de peregrinação da cristandade. São Francisco é venerado como o padroeiro da Itália e dos animais. Sua visão de que todas as criaturas são irmãs e irmãos em Deus deu origem à tradição das bênçãos dos animais no dia de sua festa, 4 de outubro. Esse dia também é dedicado à conscientização ambiental, uma vez que Francisco é considerado um pioneiro na teologia ecológica, ao pregar o respeito pela natureza como criação divina. Seu legado espiritual permanece vivo através da Ordem Franciscana, que continua a pregar e praticar a simplicidade, a caridade e o cuidado com os marginalizados. Francisco também é lembrado por sua mensagem de paz, fraternidade e respeito por todas as formas de vida, o que o torna uma figura relevante para os desafios do mundo moderno. A história de São Francisco de Assis é um convite à simplicidade, ao amor e à fraternidade. Em um mundo que muitas vezes se perde em busca de poder e riqueza, o exemplo de Francisco nos lembra que a verdadeira felicidade está em servir aos outros e em viver em harmonia com a criação. Que sua vida seja uma fonte de inspiração para todos que buscam uma vida mais justa, pacífica e plena de amor.